E, na verdade, é uma videoaula que vai complementar uma outra que eu fiz há um tempo atrás, e eu vou deixar aqui nos comentários o link para essa outra aula. E nessa outra aula eu tratei de temas básicos assim do pensamento marxista, tipo luta de classes, o que é socialismo, o que é comunismo, né, a revolução, falei de mais-valia. E nessa aqui eu vou falar basicamente estrutura social, né, e, e tentar contextualizar um pouco o pensamento do Marx dentro de um quadro geral da sociologia do século XIX, comparar um pouquinho o pensamento marxista com o de outros sociólogos, né, que estavam ali estabelecendo as bases do que seria essa nova ciência da sociedade, a sociologia. Então o Marx, ele vive no século XIX, basicamente, está ali acompanhando a Revolução Industrial, né? A realidade que tanto lhe incomoda é a realidade da Europa da primeira Revolução Industrial, né? E, e aí ele vai conceber a sua visão de mundo a partir desse mal-estar que a Revolução Industrial acaba criando, né, na civilização ocidental e que vai então incomodar muito, né, muita gente, e o Marx é um desses caras que fica invariavelmente incomodado com aquilo e vai tentar entender melhor o que está acontecendo, e vai mais do que tentar entender, vai tentar projetar uma mudança, né? Como ele mesmo diz, os filósofos não fizeram até então outra coisa a não ser tentar interpretar o mundo, quando o que realmente importa é transformá-lo, né? Então, o objetivo final, né, de todos os pensamentos ali do Marx é uma mudança, né? Uma mudança para a história. Ele vai perceber, assim como outro sociólogo, né, ele vai ler a história dessa maneira, numa linha evolutiva. Né? Ele vai olhar para a história, para o passado, para tentar entender melhor o presente e projetar essa mudança para o futuro, né? Projetar um novo futuro, uma nova ordem para o futuro, que é o socialismo e o comunismo. E assim como outros pensadores do século XIX, né, outros sociólogos, como Comte, por exemplo, ele vai, de alguma forma, interpretar a história como uma sequência evolutiva. Né? Ele vai até dar nome, né, para essas etapas da história. Ele vai dizer que em cada etapa da história, ou para cada etapa da história, há um modo de produção. Né? Então tem um modo de produção primitivo, aí na antiguidade na antiguidade ocidental tem um modo de produção escravista, aí tem um modo de produção feudal, aí tem um modo de produção capitalista, né, que é esse que ele está vivendo, né, e é esse que ele quer superar. Então o Marx, assim como o Comte, ele percebe, né, não exatamente que seja isso, é a leitura dele, né, ele lê a história como uma linha em evolução, né? Como um processo em evolução. Né? As coisas estão mudando de uma forma a se aprimorarem. Né? E o Marx, diferente agora de outros caras, né, de outros sociólogos, diferente do Comte, que é o exemplo que eu citei agora, enquanto o Comte ele diz que as sociedades elas vão mudando, né, de uma construção mais simples, né, mais rudimentar, para algo mais sofisticado. E esse algo mais sofisticado é o capitalismo, é a vida urbana, é o mundo da Revolução Industrial. Né? Então, para o Comte, a história está em evolução de sociedades primitivas para sociedades sofisticadas, e as sociedades sofisticadas são, então, sociedades capitalistas, urbanas, com indústrias, né? Portanto, europeias.
E para o Comte está bom assim. Né? Ou é assim que é. Para o Comte basta observar e constatar, perceber como é. Né? E é essa leitura que ele faz. Né? O Marx ele vai ler mais ou menos a mesma situação, quer dizer, que há uma mudança ao longo da história, né, que o Comte chama de evolução, e essa mudança ao longo da história é bastante perceptível, né, do ponto de vista das alterações na economia, na organização social, na política, na cultura, etc. E isso aqui para o Marx, diferente do que indica o Comte, o Marx não está nada satisfeito com o capitalismo. Para o Marx é preciso superar essa última etapa que eles estão vivendo no século XIX, que é o capitalismo industrial, né? Aquela vida urbana, que para o Comte é o auge da civilização. O Marx não está curtindo aquilo. O Marx jamais vai chamar o capitalismo industrial, urbano da Europa do século XIX de auge da civilização, de modelo, de exemplo a ser perseguido pelas outras sociedades, né? Como Comte sugeria. Para o Marx, não. Para o Marx, esse capitalismo ele contém problemas muito graves, né? Desigualdade, pobreza, precariedade generalizada, né? Para a vida dos trabalhadores. E essa ordem capitalista industrial, para o Marx, deve ser superada. Né? E aí, então, vem o conceito de revolução. Né? O Marx ele chama a atenção do operariado, né, dos trabalhadores, no sentido desses trabalhadores tomarem consciência de si, né, a chamada consciência de classe, quer dizer, perceber que eles são uma classe em si, as características dessa classe, os interesses dessa classe, quer dizer, em outras palavras, sacar que eles são explorados no mundo em que há exploradores, né, e na leitura marxista, esses exploradores são a burguesia, né, no século XIX. Então o Marx chama a atenção dos trabalhadores dizendo, vocês têm que fazer a revolução de vocês, assim como um dia a burguesia fez a revolução deles, né? A Revolução Francesa, que foi a principal revolução burguesa, né? E que colocou a burguesia no poder. Então o Marx falou, por que vocês não fazem a revolução de vocês, trabalhadores, proletariado, né? E aí o Marx propõe então primeiro essa consciência de classe, né? Aí viria a revolução socialista, aí se instalaria nessa sociedade que promoveu a revolução uma etapa chamada socialismo, na qual o Estado tomaria para si a posse dos meios de produção, já vou explicar o que são meios de produção, e depois, de acordo com essa literatura marxista, né? Que para o Marx não é literatura, não é filosofia, é ciência, né? Não é ideologia, é ciência, quer dizer, uma verdade neutra, absoluta, inquestionável. Então, para o marxismo, depois do socialismo, onde há o Estado, né, se apropriando dos meios de produção para distribuir as riquezas, depois do socialismo viria o comunismo, que é a etapa final da história para o Marx. Né? Para o Marx, o grande problema da história é que tem exploradores e explorados. E como que acaba com exploradores e explorados? Como que acaba com a luta de classes, que para ele é o que movia a história? Né? Para o Marx, a história era feita a partir de uma tensão entre uma classe que explora e uma classe que é explorada. Né? Patrícios e plebeus, no caso da Roma antiga, né? Ou proprietários e escravos em outros momentos da antiguidade. E ali no século XIX, burguesia e o proletariado. E aí o Marx fala, bom, então vamos ter que fazer uma revolução, a Revolução Socialista, aí se instala o Estado Socialista e depois de algum tempo a sociedade vai estar adaptada a uma nova ordem de igualdade socioeconômica absoluta, e aí a gente pode retirar o Estado dessa ordem, e aí seria então aquela última etapa da história, não que a história vai acabar, o apocalipse, não, mas não vai mais ter luta de classes. Não vai mais ter, em tese, explorador versus explorado.
né? Porque o comunismo seria essa sociedade, supostamente, né? Seria essa sociedade igualitária sem a necessidade da presença do Estado como um agente interventor na economia, né? Como uma entidade, né? Que pairasse acima de tudo e de todos para reorganizar o mundo. Né? O comunismo não tem Estado. Né? O comunismo não tem Estado, diferente do que as pessoas pensam, o senso comum diz, comunismo não tem Estado. Socialismo tem Estado, mas o objetivo final não é o socialismo. O objetivo final da teorização marxista e pós-marxista, quer dizer, os caras que vieram depois do Marx, para tentar compreender melhor e sofisticar melhor esse pensamento, né, para essa linha, para essa perspectiva de leitura da realidade, o socialismo é só uma etapa para o comunismo não tem Estado, certo? Então, a luta de classes teria fim, a partir do momento em que você acaba com a propriedade privada. A revolução, então, que instalaria o socialismo, seria fundamentalmente para acabar com a propriedade privada. E sem a propriedade privada não teria mais a exploração de uma classe sobre outra. Né? Então, não tem mais luta de classes, e aí não tem mais por que a história ficar se alterando. Né? Isso não quer dizer que não vá haver, ou que não haveria, transformações tecnológicas. Né? Que a gente no século XXI tem muito essa concepção de que história, o acontecer histórico, são mudanças na tecnologia. Né? Isso é uma característica do século XXI. Né? Mas o que a gente chama de tecnologia, que é celular. Né? Para a gente, tecnologia é celular. Sendo que tecnologia é muito mais do que celular ou computador. A tecnologia é muito mais do que isso. História, então, é muito mais do que mudança em aparelhinho que acessa a rede social. Né? Então, para o Marx, o fim da luta de classes está diretamente relacionado ao fim da exploração do homem pelo homem, quer dizer, uma classe sobre outra, né? E a instalação de um momento definitivo na história, né? Perene. Né? O comunismo não teria por que sair do comunismo, na teoria, né? Porque não tem mais explorador explorado, na teoria. Tá? Bom, aí então eu vou falar um pouquinho para vocês agora de algumas questões bem conceituais, bem teóricas mesmo, que tem a ver com o que o Marx chama de estrutura social. Tudo que uma sociedade produz, né, e o homem está inserido na sociedade obrigatoriamente, a não ser que você more isolado numa caverna no meio do Paquistão, você está inserido na sociedade. Né? Então tudo que a sociedade produz, o homem produz em sociedade, materialmente e imaterialmente, né, aquilo que a gente pensa, que a gente quer, que a gente sonha, que a gente fala, que a gente ouve, tudo isso é estrutura social. E a estrutura social ela pode ser dividida em dois aspectos, né, em duas partes. Tem a infraestrutura, que é a base material, que é a economia, as relações econômicas, quer dizer, como as coisas são produzidas, quem produz, as relações de produção, né? Porque por Marx você se insere numa determinada classe social, porque você ocupa uma determinada função produtiva na sociedade, ou tem um determinado papel na economia. Né? Então, se você é um dono de meio de produção, você é da burguesia, né? Ou você é da aristocracia, no caso, né, de ter terra, né? Meio de produção, terra. Então você tem ali a infraestrutura, que tem a ver com a economia, que tem a ver com o modo de produção, né? Como as mercadorias são produzidas. Então, a infraestrutura é a base material da sociedade. Né? Como a sociedade produz e como ela se organiza para produzir. Né? E aí o Marx vai dividir a infraestrutura ou modo de produção, né? São sinônimos na nomenclatura marxista, ele vai dividir o modo de produção em forças produtivas e relações sociais de produção.
As forças produtivas, elas podem ser divididas, por sua vez, em meios de produção. São coisas grandes, tipo terra, fábrica e tecnologia. Basicamente, esses são os meios de produção. Quer dizer, meio, né, é um jeito, não é nem o princípio e nem o fim. Né? É um meio, ou seja, é como vai ser produzido, de onde vai ser produzido. Né? Terra, fábrica ou tecnologia. Né? Isso produz os recursos e as riquezas ao longo da história. Então, além dos meios de produção, as forças produtivas têm também o capital financeiro, né, que é a grana que é injetada na produção. Né, para produzir alguma coisa precisa de capital, precisa de recurso financeiro. E tem, além dos meios de produção e do capital, tem a força do trabalho. Né? Então você junta o meio de produção, você acrescenta o capital e acrescenta o trabalho, e aí você tem as forças produtivas dentro do modo de produção, dentro da infraestrutura. Aí tem uma outra setinha, né, que vai para as relações sociais de produção, né, que tem a ver com a divisão do trabalho, né, que tem a ver com as relações sociais e econômicas entre as classes. Né. Então imagina que para o Marx você ocupa uma determinada posição na sociedade, como eu disse, de acordo com o trabalho que você faz. Tudo na visão marxista tem a ver com o trabalho, com economia, com como as coisas são produzidas. Né? Tudo é consequência disso. Né? O núcleo do pensamento dele, né, do qual saem outras elaborações, isso, trabalho, forças produtivas. Né? Então, a relação entre as classes sociais, tipo, eu mando, você obedece, ou eu sou um operário porque eu produzo, você é um burguês porque você detém um meio de produção, a fábrica, ou você é um aristocrata porque você detém um meio de produção, a terra. Isso tudo compõe as relações sociais de produção. Né? Um manda, o outro obedece, um contrata, o outro é contratado, e assim por diante. Né? Então isso é infraestrutura. E aí, decorrência da infraestrutura, consequência da infraestrutura, a gente tem a superestrutura, que tem a ver não com a economia, mas com as ideias. Né? É uma espécie de mundo das ideias, né? Para fazer uma referência a um outro pensador clássico, absolutamente clássico, Platão. Né? Mundo das ideias. Claro que são concepções diferentes, mas sem dúvida nenhuma que o Marx leu muito Platão. Né? Então, esse, entre aspas, mundo das ideias para o Marx, ele chama de superestrutura, que é a construção ideológica da sociedade. Né? É a realidade social que é determinada por ideias, e essas ideias são determinadas por questões econômicas, pelas relações entre as classes sociais. Então a classe que manda vai estabelecer a ideologia dominante. A classe que detém a posse dos meios de produção, no caso da Idade Moderna e Contemporânea, a burguesia, é quem vai indicar a ideologia dominante, a maneira como as pessoas devem pensar. Né? Então os fenômenos ideológicos, né, as ideias que a gente deve ter, aquilo que a gente deve acreditar, aquilo que o sistema quer que a gente repita, né, os fenômenos ideológicos, os fenômenos intelectuais, de um modo geral, né, fenômenos políticos, religiosos, artísticos, culturais, tudo isso compõe o que o Marx chama de superestrutura. E para o Marx, tudo isso reproduz a ideologia, sobretudo a ideologia dominante, né? A ideologia da classe dominante. Então o Marx ele vai dizer que, de alguma forma, todos esses fenômenos que eu listei aqui, né, eles vão apresentar a ideologia dominante, né? A ideologia que
tem como objetivo manter as coisas como elas são. Manter o domínio e os privilégios dessa classe de poder, no caso da Idade Moderna e Contemporânea. Qual classe? A burguesia. Então Marx vai dizer que o grosso das manifestações políticas, religiosas, artísticas e culturais, isso tudo está, de um modo geral, a serviço da classe dominante, né? Isso ele vai dizer no século XIX, no meio do século XIX. Né? De lá para cá, claro que muita coisa mudou, né? E a gente tem uma série de manifestações artísticas, culturais, enfim, que são contrárias ao sistema, contrárias ao poder, né? À classe dominante. Mas, de acordo com a leitura do Marx, no meio do XIX, ele dizia que essa base de discurso, né? Aquilo que era dito, que era pregado, que era disseminado, difundido, era para favorecer a classe dominante, certo? Então, a gente tem aí a infraestrutura, que é a economia, a base material, e a superestrutura, que são os valores, né? Os valores que a infraestrutura estabelece para uma sociedade, né? Que as relações entre explorador e explorado, dominador e dominado, vão, de alguma maneira, colocar para a sociedade, certo? Aí, como eu disse, as outras questões a respeito do pensamento marxista, do socialismo, etc., elas vão estar nesse outro vídeo, tem aí no meu canal, mas eu vou deixar aqui embaixo também, ok? Então é isso, qualquer dúvida também é só deixar nos comentários. Até a próxima!